Olá, sejam todos muito bem-vindos ao MBA Talks. Eu me chamo Hugo, sou sócio do escritório Marins Bertoldi e estamos aqui hoje para um bate-papo sobre networking, né? Para ter essa conversa conosco aqui, compõe a mesa comigo o Paulo Cruz, que é diretor de Relações Corporativas do Grupo Bom Jesus. Né? Obrigado, Paulo, por aceitar o convite de trocar uma ideia aqui, bater um papo sobre a tua experiência, né? Sobre a tua atuação lá no Grupo Bom Jesus. Eu acho que dispensa apresentações aqui do grupo, né? Todo mundo que é daqui de Curitiba tem... Eu tive o prazer de estudar no Bom Jesus, né? Fiz boa parte da minha educação fundamental lá. Então, acho que a gente está muito bem representado aqui para esse tema. Do meu lado aqui está o Rafael Scheffer, que é o coordenador da área de inovação lá do escritório, né? E vai me ajudar aqui a conduzir esse tema. Paulo, eu abro aqui, né, querendo ouvir de você, né, a tua experiência no grupo, como é que foi a tua chegada lá, né, e qual é o trabalho que você vem desenvolvendo, né, qual é a experiência que você está trazendo para o Grupo Bom Jesus, né? A gente está falando aqui de relações corporativas, né, ou seja, a gente sabe que o Grupo Bom Jesus, quando a gente compara a uma empresa, né, uma corporação, como a função do Bom Jesus ali, né? A sua atuação tem uma atuação educacional, enfim, uma entidade sem fins lucrativos, e aí a gente tem esse embate quando a gente olha para uma corporação, né? Uma empresa que visa lucro, enfim, e como é que a gente adapta, né, as coisas do mundo corporativo para dentro de uma associação como o Bom Jesus? Primeiro, uma satisfação, né? Estar aqui com vocês e poder, vamos dizer, compartilhar um pouco da minha experiência. Eu estou no grupo há aproximadamente 15 anos, né? Eu atuo mais na FAI Centro Universitário, na FAI Business School, e fui para o grupo. Eu era antes o CEO do SESC do Paraná, né? E estava perto ali de me aposentar quando recebi assim, uma proposta, um convite para ir para o Grupo Bom Jesus, e ali, então, até hoje ali a gente tem se mantido ali nessa área de relações corporativas. Na verdade, eu vim para o grupo para fazer esse trabalho de contatos com o mercado, né? Enxergar a oportunidade e trazer essas oportunidades para o grupo. O grupo é muito conhecido, como você falou, em todo lugar que você vai tem alguém que estudou no Bom Jesus, que estudou na FAI, né? Então fica muito fácil até a minha aceitação ou a minha penetração no mercado exatamente pela credibilidade, né? Pela relevância que a FAI tem no mercado como uma instituição educacional de excelência, né? Então, meu papel é exatamente isso. Eu até brinco que o meu papel, eu sou meio um garimpeiro de negócios, né? Eu estou muito feliz lá, né? Às vezes eu digo que eu estou me divertindo, né? Estou há 15 anos me divertindo, não brincando, né? Porque brincando você não tem meta, não tem muitas regras. Sim, verdade. Né? Então, em linhas gerais, seria isso. Faço esse papel aí de contato com o mercado, né? Que hoje tem esse nome de networker, né? E com base nisso, há 1 ano e meio mais ou menos, me convidaram para se eu poderia criar uma disciplina dentro da graduação para todos os cursos. É uma matéria que envolve todos os cursos, exatamente para que a gente pudesse trocar experiência e alertar os alunos sobre o papel das conexões na vida profissional, né? Porque o aluno conhece muito as ferramentas, né? As ferramentas de gestões, aprende essas ferramentas de gestão, esses instrumentos, essas técnicas, mas não se prepara para fazer as conexões, né? Saber se vender no bom sentido, né? Dar visibilidade a essas competências e, consequentemente, aumentar seu nível de empregabilidade e, consequentemente, ter um êxito na carreira. Você veja que interessante isso, né? Porque nós, como advogados, e eu sempre falo isso, né? Que a graduação de Direito, quando a gente chega no mercado profissional, principalmente como empreendedor, né, tendo o próprio negócio, escritório de advocacia e tal, a gente percebe a carência e a falta de algumas matérias ligadas à administração, né? Então, pessoas, administração de negócios, e essa matéria que você colocou, ela é fundamental, e não se pensa nisso num curso de Direito, por exemplo, né? O advogado ele só vai ter a noção que ele precisa
essa construção de relações é fundamental para o negócio quando ele se vê na necessidade profissional de ter que buscar cliente, de ter que fazer contato, de ter que se movimentar, né? Precisar se movimentar no mercado. E faz isso de uma forma intuitiva, né? Não de uma forma organizada, não com uma metodologia, porque nunca teve essa experiência. Bom, pelo menos, né, aqui estou falando da minha experiência como aluno e necessariamente se entende que isso de fato é um fator relevante, acaba tendo que buscar isso fora depois com cursos externos. Então, ter isso na graduação, né, se a gente com esse olhar, né, mais maduro de hoje, vendo como foi a graduação lá atrás, hoje eu olho e falo assim, poxa, é sensacional, isso é talvez uma das matérias mais importantes. Quando você pensa em longo prazo, é isso que garante, né, a sustentabilidade de uma carreira, de um negócio. O networking, ele vai abrir muitas portas, e aí a formação, ela mantém as portas abertas, né? Mas só a formação hoje em dia, obviamente a FAI é uma excelente instituição, ter um diploma, o carimbo da FAI faz uma grande diferença para o mercado, mas a forma como você se comporta, as portas se abrem pelas conexões que você faz. E começar essas conexões já no primeiro dia de aula, já no primeiro semestre da faculdade, ou começar a entender a importância disso para tratar isso de uma maneira intencional, realmente faz toda a diferença, né? E isso até, essa observação tua, uma ótima observação, porque coincidentemente aconteceu de dizer o seguinte, no primeiro dia o aluno perguntou, né? Os alunos perguntaram, pô, professor, mas eu também leciono para advogado. Essa matéria foi criada também para o Law, que é um programa, né, onde é de direito integral, onde o aluno estuda de manhã e à tarde ele tem os contatos, desenvolve projeto na área de advocacia, tá? Exatamente para desenvolver competência, né? E aí eles perguntaram, disse, pô, professor, mas para que essa matéria? Né? Não tem nada a ver com direito, né? Eu digo, não, de manhã vocês estudam como ser um advogado, né? Como fazer advocacia. À tarde você vai se preparar para ser um advogado, para ser um homem de negócio, porque todo advogado, todo engenheiro, todo arquiteto, ele tem que ser um homem de negócio. No mundo de hoje, tem que ser um homem de negócio, né? A gente escreve no quadro e debate com eles algo mais ou menos assim, no mundo dos negócios, o seu conhecimento abre porta, mas são seus relacionamentos que te dirão até onde você pode ir. E quando a gente traz para o mundo hoje é exatamente isso, né? Então você pode ter uma grande expertise, mas você tem que, de alguma forma você é obrigatório, dizer que é obrigatório você criar conexões, porque são exatamente essas conexões que vão ampliar as suas oportunidades de negócio, as oportunidades de carreira. Uhum. E quando você olha para essa questão de criar conexões, dessa tua vasta experiência, né, desde CEO do SESC, passando por agora uma posição institucional, né, de relações, o que você pode compartilhar de dicas assim que ajudam a criar essas conexões? Coisas práticas, né, saindo da teoria, saindo dos estudos e olhando para o dia a dia, assim. O que realmente funciona na tua visão? Veja, o que é a essência do network? A essência do network é a criação de valor, criação de valor em cada conexão. Network ele é intencional. Eu gosto de até ser meio pragmático em relação ao network, né? Uma coisa é você fazer relacionamento, ser uma pessoa que tem uma facilidade de se relacionar. Outra coisa é você ter consciência que você precisa fazer network. Então, até digo que network é uma ferramenta, é uma estratégia, tá, de desenvolvimento de carreira e de negócio. Por ser uma estratégia, você tem que ser... Por ser uma estratégia, ela pode ser aprendida, praticada, desenvolvida e permanentemente continuar esse desenvolvimento. Permanentemente ela continuar evoluindo, né? Então, falar em dica de network seria exatamente o seguinte: eu não vejo que tem uma dica. Eu acho que tem, assim, são procedimentos. Por exemplo, você precisa se organizar, pensar em network como até um planejamento, entendeu?
Porque você precisa melhorar a tua escuta ativa, assim como, por exemplo, né, liderança. Para fazer uma boa liderança, você tem algumas técnicas. Para tomada de decisão, você tem técnica. Para até a criatividade, a comunicação, você tem técnica. No network é a mesma coisa. Você tem que entender que o network não acontece. Ele precisa ser desenvolvido. A comunicação, a escuta ativa, a postura, né? Quem que você quer se aproximar, como é que você vai se aproximar, você vai ter que usar LinkedIn, você tem algumas ferramentas, algumas técnicas que vão, até o princípio como é que é, o princípio do 880, né? Você não pode ter um leque de 1000 contatos, você pode ter ali na tua rede, mas você tem que canalizar para 50 e cultivar isso, né? Então, em linhas assim gerais, assim, você teria assim vários procedimentos que são racionais mesmo. Mas uma coisa que eu acho fundamental é a seguinte: é intencional mesmo, né? Todo relacionamento é uma oportunidade de alguma coisa, de negócios, de alguma coisa. Então, essa essência do network, de ver você, né, como gerar valor, como alguém que pode gerar valor para mim, eu vou gerar valor para você, é fundamental. E que tipo de valor a gente fala aí? É tudo. É compartilhar conhecimento, informações, vender, mostrar que o Marins Bertoldi, os produtos do Marins Bertoldi vão resolver um determinado problema, uma situação, né? Ou seja, é você gerar valor conversando com as pessoas, conectando, né? E aproveitando essas oportunidades. E aí você tem que ter postura, você tem que ter alguns comportamentos aí que são fundamentais. A gente está falando também muito de... não é só quantidade, né? Mas é qualidade. Eu acho que as redes sociais trouxeram muito isso da quantidade, né? Nessas conexões. Eu tenho tantos seguidores, né? Mas qual é a qualidade desse público que segue? Será que a exposição que você está fazendo está atingindo quem você quer atingir, né? Então, assim, o próprio LinkedIn, né? Que é uma ferramenta muito importante na geração de conexões, saber, né? Se manter conectado com quem de fato agregue, né, alguma coisa, é fundamental, né? Então não basta eu ter lá... E o LinkedIn está provado, né, que 85% dos empregos, né, das oportunidades de transição de carreira, de mudança, de oportunidade de emprego, de negócios, são feitas através das conexões. E o LinkedIn é uma ferramenta, como você diz muito bem, Hugo, é uma ferramenta que você tem que saber utilizar, né? Então, por isso que eu sempre volto ali que tem que ser intencional, que não pode ser simplesmente usado, tem que ser estratégia. Eu sempre gosto da palavra estratégia, porque estratégia é inteligência em ação, né? Para mim, estratégia é inteligência em ação. Então, eu tenho que pensar sobre isso, porque você tem grandes oportunidades no LinkedIn. Agora, você tem que saber usar. Por exemplo, às vezes eu vejo pessoas usando o LinkedIn de maneira... Não, você tem que dar visibilidade a quem você é, aquilo que você está fazendo, ok. Mas, às vezes, você vê um excesso de divulgação cansativo. Eu mesmo tenho amigos meus que eu até, de uma maneira sutil, conversei com eles, né? Mas aí é cada um. Que é o seguinte, é um excesso. E como você tem um excesso, a pessoa termina até sendo esquecida. Por incrível que pareça, ela tem que de novo, né? Então, é uma coisa que precisa tomar cuidado. Que tipo de conteúdo? Quando você coloca um conteúdo lá, você está colocando os teus princípios, os teus valores, aquilo que você domina, né? Uma outra coisa do LinkedIn, das redes sociais, é que você tem que ser muito autêntico, tem que ser verdadeiro. O que você colocar ali vai ser checado. Então, a tua credibilidade, né, Hugo, né, tá em jogo. Está em jogo mesmo, né? Então, o LinkedIn tem que ser utilizado de uma maneira, não é nem parcimônia, de uma maneira estratégica, inteligente, tem que ser pensada mesmo. Isso vai gerar valor? Ou eu estou me colocando na rede só para, de novo, não esquecer o meu nome? Não. Então, tem que ter vários cuidados do LinkedIn, assim, que não são difíceis, né? São coisas, mas é aquilo. Eu sempre volto assim, estratégia. Network é uma estratégia e você tem que entender que você, nesse momento, você está fazendo negócio, está gerando valor, então você precisa ter algumas
algumas maneiras inteligentes de fazer essas conexões, tanto online como offline. Sim, é verdade, né? Você comentando, eu fui pensando aqui. Algumas pessoas nunca postam nada, então não são vistas, e quem posta demais, normalmente a gente ignora, né? Porque é tanto conteúdo que você não acompanha. Mas existe um ponto de equilíbrio ali, em que... E aí eu lembrei de algumas pessoas que eu sigo que assim, putz, se essa pessoa postou, eu vou ler, porque provavelmente é interessante. E aí a questão da credibilidade, a questão da imagem, né? Posicionamento. E essa questão que você comentou de fazer tanto no online quanto no offline é muito interessante também, porque a gente está num momento em que as conexões mudaram, né? Muitas vezes você faz negócios com pessoas que você não conheceu pessoalmente, né? Conheci no LinkedIn, conversei, fiz uma vídeo e tal, saiu uma proposta, vamos fazer um projeto. E como fazer para essas conexões online, vamos dizer assim, terem realmente uma base, uma estrutura, né? Porque as conexões reais, assim, vamos sair para almoçar, tomar um café, elas têm uma conotação diferenciada. E aí, como que a gente poderia agir estrategicamente no online para criar e fomentar essas relações? Acho que essa é uma questão interessante também para a gente pensar. No cenário da pós-pandemia mudou muito, né? Mexeu muito com o networking, porque antes você tinha só o network presencial, né? Onde você transmite calor, como nós estamos aqui. Nós estamos transmitindo calor, interagindo, calor e energia real. Nós estamos olhando no olho, está aqui. Agora, de repente, você vai para um outro ambiente, que é um ambiente naturalmente frio, né? Que a energia é uma energia já artificial. Então, mudou esse ambiente, né? Agora, o LinkedIn, a gente tem que entender porque ele tem que ser utilizado, porque ele efetivamente é uma forma de dar visibilidade para aquilo que você faz, para tuas expertises, né, o teu conhecimento, as informações, suas expertises. Agora, você tem que pensar muito bem naquilo que você vai fazer, que você vai colocar no LinkedIn, né? Dar uma mapeada, o que é importante, o que vai fazer sentido, no sentido assim de o que vai gerar valor, o que vai atrair para as pessoas lerem, né, esse tema que eu estou colocando. Porque aí sim, aí você consegue, de certa forma, você consegue externar quem é o Rafael, quem é o Hugo, quem é o Paulo. Você consegue se externar através dali e, consequentemente, chamar, vamos dizer assim, a atenção, ter um certo magnetismo, eu diria assim, um magnetismo ali profissional através do LinkedIn. Porque o profissional, na minha concepção, o profissional não pode se esconder aos olhos das pessoas do mercado. Né, eu conheci durante toda a minha carreira, aí eu sou um old man, né, então tenho muitos anos aí já trabalhei em 18 empresas, mas eu vi excelentes técnicos, excelentes profissionais, mas que sempre se esconderam, né? Então quando surgiu oportunidade, por exemplo, dentro das empresas, de você se desenvolver, ser indicado para um projeto mais complexo, ser indicado para uma promoção, e você era deixada do lado. Por quê? Exatamente por essa dificuldade ou essa timidez de alguns profissionais, ou então acharem que o relacionamento, network interno, eu gosto de dizer que é o network interno, o americano chama esse inner network, que é o network dentro das empresas, né? Que eu acho não... É muito, muito importante. Dentro do escritório você tem que fazer network, não é fora, né? 73% das pessoas que trabalham são assalariadas ou têm um vínculo direto dentro da empresa. Estou falando de 73%, 93%. 93% isso, do mundo. Então é o seguinte, o network interno, ele é fundamental, e se esquece isso. Você fala, não, tem que ir em evento, não, você tem que fazer primeiro. Eu acho que o network interno, né, procurar fazer essas relações, essas conexões, entender que você está ali naquela empresa, né, conhecer quem são as pessoas, qual é o jogo de poder, como é que é o Hugo, entendeu? Qual é o teu estilo, qual é o estilo do Hugo, e aí eu vou me adaptando a isso, né, fazendo essas conexões, exatamente para poder ter a oportunidade de vocês me conhecerem, eu conhecerem vocês, e aí a gente começar a criar alianças dentro da empresa,
pontes dentro da empresa e, consequentemente, crescer dentro da empresa. E ao fazer isso internamente, você começa a fazer isso naturalmente para fora do mercado. Eu estou falando como prática, né, que eu tive a oportunidade de perceber e fazer. E faço até hoje, eu faço até hoje. Eu acho que a tecnologia, ela como em todos os casos, ela precisa ser um agente facilitador, mas não depositar toda, né, começar a interagir só por tecnologia. Eu lembro, assim, na minha época de faculdade não existia, obviamente, o LinkedIn ainda, não estava começando essa questão das redes sociais, mas a academia era um ambiente lembrou muito bem, muito forte de networking e disposição, né? Então eu lembro que assim, tinha uma concorrência enorme para quem seria ali o auxiliar do professor, o monitor que a gente chamava, né? Na determinada matéria, tinha algumas matérias que eram super concorridas para isso, né? Quem que seria o monitor daquele ano em determinada matéria, porque aquilo era uma forma, né, de se expor, e aí um pouco disso, né? Hoje você expõe esse conhecimento e a tua identidade, né, e a autoridade naquele assunto, muitas vezes pela rede social. E como não existia isso, era obrigado a se expor de uma forma. A academia tem esse papel ainda, né? De fazer eu sempre digo assim, isso está tudo ligado com o network. Sempre que você compartilha informações, conhecimentos, experiências, bate um papo, você gera novos valores, você potencializa resultado. Nós estamos conversando aqui, talvez a gente não fosse falar do network acadêmico, né? Porque é fundamental. Vamos pegar ali um exemplo que você citou, vamos dar um exemplo de casa, a FI Business School. Nós temos ali dentro, o aluno vai ali, fica 2 anos, às vezes 1 ano e meio, meio ano, 2 anos, 2 anos e meio, num ambiente, num ecossistema que tem mais de 400 empresas. Você tem mais de 800 empregados, mas você tem ali analistas, técnicos, CEO, C-level, você tem ali dentro, num ambiente... quase não, no ambiente fechado. E outra coisa, você tem proximidade com esse pessoal, você tem frequência com esse pessoal, você tem tudo para fazer um network ali, conhecer pessoas e ali surgir negócios, surgir startups, surgir mudanças de emprego, mas as pessoas não fazem. Tanto é que agora nós criamos na FI Business School o Bem-vindo FI, ou seja, os alunos vêm. No primeiro dia, a gente prepara esses alunos com tudo o que eles precisam saber sobre o curso deles, sobre as instalações, e pediram também que eu falasse um pouco sobre o papel do network acadêmico, né? Porque senão eles perdem a oportunidade. A gente vê, a gente é meio avesso a mudanças, né? O aluno vem, senta, e ele fica naquela cadeira, e aí na primeira aula, na segunda aula, daqui a pouco ele passa 1 ano, ele está sentado com aquilo ali, com as mesmas pessoas. Olha quanta oportunidade você perde, né? Quantas oportunidades, inclusive de mudança de emprego, de tudo, né? De conhecer pessoas, além do mais de você crescer, né? Porque você tem até os quatro Cs do network, né? Que seria você conectar, você compartilhar, né? Você colaborar e você crescer. É aquilo que nós falamos aqui, sempre que a gente colabora quando o conhecimento é compartilhado, ele gera outro resultado, né? Então, esse do network acadêmico é algo fundamental. Eu digo network acadêmico porque eu comecei a criar algumas coisas. Como uma matéria nova, eu tenho a possibilidade de começar a criar uns títulos aí, né? Então, criei, né? A gente fala sobre network acadêmico, network interno nas empresas, né? E o network externo. Mas isso aí é uma coisa que você levantou, que é fundamental nas escolas, não precisa ser escolas de negócio, não. E sobre escola de negócio, Nitin Nohria, um ex-reitor da Universidade da Harvard Business School, ele diz uma frase mais ou menos assim, mas vou lembrar. Nas escolas de negócio, o aluno que sai mais preparado não é necessariamente aquele que mais estuda, e sim aquele que estrategicamente cria conexões, né, que
potencializa o estudo dele, maximiza o estudo dele, porque ele compartilha e abre oportunidades futuras de negócio. Essa frase, para mim, é riquíssima, que fala aí do que você falou do network acadêmico. É sensacional. E engraçado, né? Como a gente vai abandonando as nossas relações ao longo da vida, né? Agora você começou a falar de academia, network na empresa. Poxa, a gente, ao longo desse período todo, se a gente parar para pensar a quantidade de pessoas que a gente conheceu e até teve um relacionamento mais próximo em algum momento, né? E muitas vezes a gente acaba abandonando isso, né? Não sei se é porque a vida vai tomando outros rumos, enfim. E aí, em algum momento você... E eu estou citando exemplos reais, né? Em algum momento você se depara com uma pessoa, se fosse que tá... Poxa, ou pode ser um potencial cliente, ou é alguém que pode vir trabalhar com você. Você fala assim, meu Deus, eu estudei com essa pessoa lá atrás, poxa, né, fiz faculdade, hoje a gente fez algum curso de pós-graduação, né? Mas... E aonde estão essas pessoas hoje, né? Que são futuros clientes, né? Da Marins Bertoldi e simplesmente não... Né, se perderam, ou seja, quem perdeu? Exatamente por falta da gente, de maneira intencional, pensar do valor que são as conexões. Todos nós gostamos de fazer, eu quero fazer negócio com vocês, é por confiança. Se eu confio em vocês, se eu confio na pessoa, eu quero fazer com ela, é natural. Agora, para eu gerar confiança, eu preciso ter uma conexão. Eu preciso conhecer você, eu preciso me aproximar, conversar, criar uma sintonia de interesses entre nós, de tal forma que aí sim, eu confiando em você, acreditando em você, conhecendo você, porque eu vou confiar conhecendo você, conhecendo o teu trabalho, aí sim, aí naturalmente eu vou fazer negócio. Ou se eu não fizer negócio, eu vou recomendar quem? O Marins. Sem dúvida nenhuma, eu vou recomendar uma empresa, eu vou recomendar alguém. Sim. Não, isso é... Nossa, é muito do que você falou também. A gente vem muitos insights, né? Pena que o nosso tempo é meio curto. Mas até interessante, né? Essa questão da academia... Estou com dificuldade. Opa, se a Siri está querendo participar. A Siri está querendo participar. O papo tá bom? Né? Deixa ele. Você falou da academia, foi pela academia que a gente se conheceu. Porque eu fiz um curso na FAIO, ILP, que eu conheci o Paulo Cruz Filho. E daí continuei, me conectei com o Paulo, uma pessoa fantástica também. A gente fez diversos outros, muitas ideias de projeto, muita coisa foi para frente, através do Paulo Cruz Filho, que é filho do Paulo Cruz. Eu conheci o Paulo Cruz, isso já faz alguns anos. E estrategicamente sim, mas não tão intencionalmente, a gente acabou chegando aqui. Então isso é outra coisa muito interessante, né? Quando a gente vai cultivando o networking de maneira estratégica, com pessoas que são alinhadas aos nossos princípios, valores, mas não necessariamente com uma finalidade específica. A gente não sabe aonde o networking vai levar. Mas toda essa volta nos trouxe até aqui. E eu até ali nas minhas observações, eu vejo o seguinte, que a gente tem que se preocupar com o que eu chamo ali de magnetismo profissional, que são alguns atributos, algumas características que são fundamentais para que você se torne uma pessoa, vamos dizer, atrativa para o mercado. E atrativa dentro da empresa, atrativa na faculdade, enfim, uma pessoa, um profissional atrativo, que seria assim, o primeiro, são no mesmo peso, seria a agradabilidade. Você tem que ser uma pessoa receptiva, acessível, com todas as pessoas, respeitando cada um, sempre que eu falar, respeitando suas próprias características. Tem pessoas mais introvertidas, mais low profile, tem pessoas mais extrovertidas, tá? Mas de qualquer maneira, a receptividade, que junta aí a agradabilidade, a educação, tudo. Então, esse seria, vamos dizer, a agradabilidade. Eu vou conversar com o Rafael, eu sei que o Rafael vai olhar para mim, eu vou conversar com o Hugo, eu sei que o Hugo, mesmo correndo, ele vai me dar uma atenção rápida, ou então ele vai falar, Paulo, depois eu converso com você. Então, eu sei disso. Então, já não tem parede. Opa. Aí depois você vem para uma outra coisa que é fundamental no profissional, que é a expertise. Você tem que ser bom naquilo. Porque não adianta ser agradável, ser isso, aquilo, mas você não tem valor, né?
Então, nós não vamos trocar valor, é natural, né? Nós estamos falando de business, de vida profissional. Então, seria a agradabilidade, depois a expertise, depois a confiança. Você tem que ser uma pessoa de confiança, você tem que ser um profissional de confiança, não só confiança em termos de integridade, honestidade, hábito, não. Seria também, principalmente, a confiança de seguinte: o Hugo entrega. Dentro de uma empresa, o trabalho dele, ele consegue entregar. Ele é um cara de palavra, é coerente com as ações dele. Confiança nesse sentido, uma confiança mais. E depois a colaboração, que é fundamental. Sempre que a gente puder colaborar, né? De alguma forma você colaborar, a pessoa vem conversar com você, enfim, o dia a dia do trabalho é se sentir disposto a colaborar, claro, sempre dentro do possível. E por fim, que eu acho que é uma característica também que é a quinta atributo, que é a visibilidade. Você tem que, de alguma forma não, de maneira inteligente, discreta, elegante, dar visibilidade quem é o Hugo. Quem é o Hugo? Entendeu? Porque senão as pessoas não vão conhecer. Então você pode ter várias categorias, vários atributos, mas simplesmente você não ter essa capacidade da visibilidade. E isso acontece muito, né? Acontece em várias empresas que eu trabalhei, acontece no mercado, de você ter pessoas preparadas ali, mas não sabem colocar para fora, não sabem mostrar as suas competências, né? E aí, naturalmente, a única maneira que eu tenho de escolher alguém é se surgir algo que seja escolha. Né? Então, alguma coisa para poder te escolher, você tem que se diferenciar. Eu chamo de brand, né? Do brand profissional, do brand pessoal, né? E esse brand que exatamente vai te dar o que eu chamo também de valuation profissional, né? Isso que vai te diferenciar. E nessa diferenciação aí eu consigo te enxergar. Eu acho que é fundamental esses atributos para serem pensados, sempre respeitando os princípios, né? Sempre a parte eu gosto de falar do fair play, né? Você sempre sendo muito genuíno em tudo isso. Eu vejo que de maneira natural você vai conquistando pessoas. Agora, para você não tem que ser natural, tem que ser intencional mesmo. Só que, como diz o William James, né? Primeiro psicólogo da Universidade de Harvard, que ele diz o seguinte, que de tanto você praticar, você começa a ficar aquilo que você pratica, né? De tanto, né? O hábito te torna pessoa, né? E isso é uma verdade e eu acredito muito. Uma aula aqui, Nossa Senhora. Queria ter trazido para anotar, porque aqui as ideias, né? Consegue escutar. Mas ainda bem que dá para voltar. Aquilo, cara, né? Quando a gente está bem à vontade, tem dor, né? Tem três aí conversando, a gente vai compartilhando e vai enriquecendo, né, a conversa. Com certeza. E é um assunto que a gente traz para a vida em todos os campos, né? Não só no profissional. Que o relacionamento a gente constrói com pessoas o tempo inteiro, né? O tempo todo. Né? Desde com a família, com colegas, no trabalho, com clientes, né? Com fornecedores, né? Quando você está negociando alguma coisa. Parceiros, colegas de trabalho, né? Acho que é a essência do ser humano, né? É relacionamento. E às vezes me perguntam muito também, mas professor, como é que é a dinâmica, né? Como é que acontece o relacionamento, né? Porque é legal você dar uma aula, né? Botar umas pessoas para você interagir na sala de aula, porque começam a surgir perguntas, você começa a pensar, né? E aí uma pergunta bastante recorrente professor, como é que é a dinâmica, como é que acontece o relacionamento, né? Então eu fiquei pensando, então todo relacionamento, na minha maneira de ver, é o seguinte, todo relacionamento, né? Ele acontece o quê? Proximidade, mais frequência, mais sintonia de interesse. Todo relacionamento. Então, o meu relacionamento com o Hugo, eu preciso ter proximidade, senão nós não vamos conversar. Quanto mais frequência eu tiver, mais nós vamos conversar, mais a gente vai se conhecer. Agora, o que vai dar o grude, o que vai fazer com que isso se mantenha é a sintonia de interesse. Pode ser negócio. O Hugo me traz muito, entendeu? Resolve todos os meus problemas profissionalmente. Existe uma sintonia de interesse, existe valor aí. É isso que é muito importante, né? Então, essa dinâmica, ela acontece exatamente. E quando você leva, um aluno me perguntou, pô, professor, mas então, foi uma coisa assim até diferente, que ele disse assim, mas isso serve para o casamento também? Eu digo, eu acho que sim, né? Porque às vezes você está num relacionamento
durante muito tempo, ou tá um relacionamento onde você tem a proximidade, toda noite você está com a sua esposa, toda noite você tem frequência com ela, mas começa a perder o interesse. Né? Ela começa a assistir os filmes dela, ela começa a ter os problemas dela e você começa. Então, a gente não percebe isso. Eu acho, desculpa falar aí, não tem nada a ver, mas até os divórcios acontecem por isso. Eu, na minha avaliação, acontece exatamente, perde. Então, quando a gente começa a observar isso, opa, aí você toma uma atitude e quando você leva para o network, você tem que criar esse interesse, essa sintonia de interesse. Eu tenho que, por exemplo, eu venho aqui, eu não conheço o Hugo, não conheço o Rafael, mas eu sei que eu vou encontrar com eles. Eu vou no LinkedIn, vou mapear a vida do Hugo, dou uma mapeada, faço um PET scan online do Hugo. Aí quando eu for conversar com o Hugo, alguma coisa, alguma sintonia nós vamos ter, Hugo. Ah, não, mas pô, Paulo, mas você não está sendo natural. Não, você está sendo inteligente, estratégico. Nós estamos falando de vida profissional. Então, quando eu for conversar com o Hugo participou de um projeto, eu me aprofundo um pouco mais desse projeto. Quando eu for conversar com ele, o que vai acontecer? Ele vai olhar para mim e dizer, opa, não, eu participei assim, sim. Aí nós vamos começar a criar o que eu chamo de sintonia de interesse. Aí eu tenho o grudo. Aí o Hugo, desculpa, eu vou botar o dedo, o Hugo vai lembrar de mim e eu vou lembrar do Hugo. Aí começa a gerar aí. Aí pode começar a gerar os valores, qualquer tipo de valor aí que agrega. Acho que não seria natural inventar um interesse em comum. Isso. Mas descobrir o interesse comum é estratégico. Exatamente. Inventar não, porque aí não é verdadeiro. Mas você tem que, no network, o papel é descobrir o interesse. Entendeu? Por isso que muitas vezes as pessoas se conhecem e de repente a conversa não flui. Mas aí também tem algumas coisas do network, para você ver no network você tem que ter repertório, né? Se você não tiver repertório, a conversa não flui, né? Então tem várias coisas, vamos chamar técnicas ou etapas do network que você tem que entender que tem que ser feita, tem que ser trabalhada, tem que ser estudada e desenvolvida. Ah, fantástico, né? Dá para tirar muitas lições disso tudo. Pena que o tempo é curto, né? Verdade. Bom, Paulo, eu agradeço muito a tua presença aqui. Foi uma conversa muito legal. Eu acho que a gente tem assim um campo vasto aqui para outras conversas, né? Outros bate-papos sobre outros temas. Você trouxe inputs aqui. E relacionamento, né? A gente tá falando do networking, né? Que tem muita conexão com o profissional, mas dentro do networking tem um campo muito maior que é relacionamento, né? Relacionamento entre as pessoas. Eu acho que isso é um tema, eu gosto bastante disso, particularmente, mas é um tema que a gente pode passar horas aqui conversando. Eu acho que dá aí... rende novas conversas com certeza. Então, assim, eu agradeço muito mesmo. Foi um super bate-papo aqui, né? Acho que enriqueceu de uma forma muito grande o nosso podcast. E já deixo aqui as portas abertas, né, para a gente voltar a conversar sobre temas que não só network, mas outros temas que você, como professor, enfim, como profissional, com certeza tem a agregar. Obrigado. Eu agradeço, né? Porque aí a conversa ficou fácil também com vocês, né? Fazendo essas, vamos dizer assim, essas provocações, aí faz a gente pensar, né? E quando a gente está bem à vontade, daí as cognições acontecem naturalmente e vocês conseguem trazer muita coisa da minha experiência, né? Isso aí são reflexões de experiências, né? Eu estou tentando teorizar algumas coisas aí, tá? Mas então uma satisfação muito grande, foi muito legal vir aqui compartilhar com vocês aí a minha experiência, a experiência de vocês também, agradecer, né, o convite, tá? E aqui, já que eu posso agradecer o Rafael, que recentemente, por networking, né, eu levei ele para fazer uma palestra na FAI, onde realmente foi teve um efeito muito forte na formação dos alunos, né? Você transferir a tua experiência, como transformar isso em ensino e passar para os alunos foi muito rico. Muito obrigado ao Hugo, muito obrigado ao Rafael aí pela oportunidade. Eu só tenho a agradecer também, Paulo. Obrigado. Assim, quando você falou de agradabilidade, isso é uma característica muito forte tua. Então, foi muito agradável ir na FAI dar essa aula, muito agradável receber você aqui também.
as portas estão abertas e com certeza a gente vai ter bastante assunto ainda para o futuro. Obrigado. Ok, pessoal, obrigado e até a próxima.